tendência à atualização é uma capacidade que todo ser humano possui para crescer e se desenvolver. Essa é uma capacidade inerente ao ser humano. Queiramos ou não, nós vamos nos desenvolver. É claro que algumas pessoas se atualizarão mais e outras menos. A atualização, ela vai ocorrer a nível organísmico, ou seja, nos atualizamos não somente num corpo físico, mas no corpo mental e emocional. Esse conceito da tendência atualizante, ele foi desenvolvido por Carl Rogers, sendo aí um dos conceitos mais importantes dentro da abordagem centrada na pessoa. Tanto que para o terapeuta que trabalha com essa abordagem, ele será aquele terapeuta que ele vai acreditar que todo ser humano tem a capacidade de se desenvolver, de se atualizar. Caso o terapeuta não acredite nessa capacidade do humano, ele não vai conseguir trabalhar com essa abordagem. Esse conceito ele foi desenvolvido por Rogers ao longo da história da abordagem centrada na pessoa e foi um conceito que começou a ser observado por ele a partir da observação que ele fazia na fazenda onde ele morava. E lá na fazenda, o pai do Carl Rogers ele tinha um paiol, aquela casa onde se armazena produtos, e o pai dele armazenava batatas. Então o Carl Rogers, sempre muito curioso, muitas vezes ele entrou nesse paiol e ficou observando o que tinha lá. O que acontece? O paiol tinha algumas fissuras nas paredes, no teto, emanava luz, incidia a luz dentro do paiol. Então era um lugar escuro, com pouca luz e que recebia a luz do sol por essas fendas. Então o que chamou a atenção do Rogers foi que algumas batatas que ali ficavam, elas brotavam. E que outras batatas não brotavam, mas elas também não apodreciam, não estragavam. E isso chamou muito a atenção dele. Por que será que algumas batatas, estando todas aqui no mesmo ambiente, brotavam e outras não? E daí ele começou a notar que as batatas que brotavam eram justamente as batatas que recebiam a luz do sol. Qual é a ligação que o Carl Rogers faz disso para o desenvolvimento do humano? Se for dada ao ser humano condições favoráveis para que ele possa crescer e se desenvolver, assim como aquelas condições favoráveis que a batata lá no paiol tinha, que era a luz do sol, esse humano ele vai ter a capacidade de crescer e se desenvolver, ele vai se atualizar. Entendendo que essas condições favoráveis que o Carl Rogers aqui traz como um comparativo com as batatas, são as relações das quais nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Se nós desenvolvermos relações das quais as pessoas que estão conosco sejam pessoas aceitadoras, incondicionais, empáticas e autênticas, nós teremos aí uma grande chance. Não quer dizer que está determinado para sermos tal e tais coisas. Nós teremos uma tendência para nos desenvolver mais saudáveis, criativos, espontâneos, com mais liberdade para experimentar quem somos, se nós estivermos nesse meio facilitador. E esse meio facilitador, gente, ele é compreendido a partir dessas três posturas e que permeadas a ela, o que a gente vai ter é o afeto. A aceitação incondicional é o quê? É aceitar o humano como ele é, né? Que você possa estar com a pessoa sem nenhum juízo de valor moral. A empatia, essa capacidade do humano de poder estar no como ser com o outro, né? E a autenticidade de você poder ser o mais verdadeiro possível com você e com o outro. Então, se a gente está num ambiente e nós temos esse espaço favorável, possivelmente iremos nos atualizar. Então é importante dizer que a tendência atualizante, ela é a força que nos coloca, que nos impulsiona para a vida. É essa energia que faz com que a gente vá buscar aquilo que a gente quer. E às vezes, por conta de um adoecimento, nós ficamos com essa capacidade minimizada.
Nós ficamos com essa nossa força interna pequena, desacreditada, a ponto até de acharmos que nós somos pessoas que não vamos dar conta do que nós estamos tentando fazer. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, que a tendência atualizante é essa capacidade que é dada a todo humano, que é uma capacidade organísmica. O Carl Roger, até já no final da vida dele, se você for dar uma olhada no livro No Jeito de Ser, já vai ser possível encontrar alguns escritos do Rogers lá, do qual ele já estava acreditando numa quarta capacidade do humano, que é a atualização espiritual. Então, ele não chegou a estudar sobre isso, mas ele já estava começando a entender que nós também nos atualizamos espiritualmente. Então, é importante dizer, na abordagem centrada, que nós não somos seres determinados. O meio, ele não nos determina, mas ele nos influencia a ser quem somos. Não quer dizer que se você nascer num lugar onde você não tenha recebido o mínimo de aceitação, de empatia e de autenticidade das pessoas que cuidam de você, que você não vai se desenvolver e não vai se atualizar dentro da sua potencialidade que você tem, que é inerente a você, o ser humano. Você vai sim conseguir fazer isso, né? É claro que no decorrer da tua história você vai ter encontro com outras relações. Nós temos aí pessoas critérios, né, gente? Esse é um outro termo da abordagem centrada, que faz com que nós possamos fazer as nossas ligações, as nossas relações, as nossas identificações. Começamos com os pais e depois pela vida fora vamos encontrando tantas outras pessoas que irão nos propiciar nesse desenvolvimento, nessa atualização da nossa capacidade de ser e de estar no mundo. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, curta e compartilhe com alguém que você considere que possa se beneficiar com esse conteúdo.